Boa noite. Um dos maiores desafios do Distrito Federal é melhorar o transporte público e ampliar o sistema de atendimento, renovar a frota e dar mais conforto ao brasiliense. 1 milhão de pessoas usam todos os dias os 4.000 ônibus que circulam por aqui. A tarefa de garantir um transporte eficiente à população cabe ao DF Trans, uma autarquia criada em 1992. À frente do departamento desde o início do ano está o diretor Marco Antônio Campanella. Nosso entrevistado de hoje, aqui no Band Entrevista. Boa noite. Boa noite, Flávio. Tudo bem, Campanella? Tudo bem. Como é que está o transporte hoje no Distrito Federal? Está ruim, muito ruim, caótico, sem planejamento. Nós recebemos, talvez, nessa área, uma das heranças mais perversas e mais difíceis. Tivemos aí, ao longo de 2 décadas, pelo menos, um descuido total, um descaso muito grande do poder público com o planejamento, com a racionalização das linhas, com a legalidade do sistema. Para você ter uma ideia, hoje apenas 27% dos operadores estão licitados. Nossa. Ou seja, nós temos aí mais de 70% em situação irregular, sem licitação. A Constituição de 88 previu que a licitação acontecesse e não aconteceu. Nunca houve a licitação? Acho que interesses políticos não permitiram que a licitação acontecesse, razão pela qual nós temos hoje uma frota muito velha aqui no Distrito Federal, acima de 7 anos de idade, que é o máximo, a idade máxima permitida para que um ônibus circule sem gerar uma insegurança e um risco para o usuário. Nós temos recebido aqui continuamente e diariamente e-mails e reclamações dos cidadãos aqui de Brasília, dos brasilienses, sobre a situação do transporte público, principalmente dos ônibus. E o próprio Cláudio Humberto, que é colunista nosso da Rádio Band News, tem comentado quase que diariamente sobre esse assunto. E qual será a solução para isso? Porque hoje parece que há uma força muito grande dos proprietários das empresas de ônibus aqui em Brasília e parece que nada acontece. Veja, Flávio, no passado, as licitações feitas eram licitações por frota aqui no Distrito Federal, né? Então, o poder público, através da Secretaria de Transporte, renovava a frota, fazia a licitação dos ônibus, e o órgão gestor, no caso o DF Trans, que existe desde 92, ele aloca os carros em razão das necessidades, das demandas existentes na nossa cidade. Nós achamos que esse modelo está inteiramente superado, né? Já visto que no governo anterior houve uma renovação de frota. Algumas empresas compraram ônibus novos, mas os velhos ficaram rodando. Né? Praticamente não adiantou nada. Não adiantou nada. Você teve houve uma decisão da diretoria colegiada do DF Trans permitindo que essa frota continuasse nas ruas, a chamada frota excedente. Quando nós chegamos, encontramos essa frota já circulando. Esse fato, objeto de uma ação investigativa por parte da polícia para identificar a razão pela qual, porque essa frota continuou circulando aqui em Brasília, e agora nós pretendemos, já estamos construindo um edital de licitação junto com a Secretaria de Transporte com o objetivo de licitar não mais frota. Nós queremos licitar o serviço de transporte para garantir um serviço eficiente, com pontualidade, com ônibus mais novos, não necessariamente ônibus zero, porque significa um investimento muito alto, mas ônibus mais novos, muito mais novos dos que estão aí circulando. Queremos nesse edital garantir que o passageiro tenha prioridade absoluta, colocando, por exemplo, um critério técnico que, a nosso ver, é fundamental: número de passageiros por metro quadrado dentro do ônibus. Hoje você tem no horário de pico pessoas saindo pela janela. Porque faltam linhas, né? Falta principalmente frota no horário de pico. Ou a demanda é crescente, o operador ele quer levar o maior número possível de passageiros dentro de um mesmo ônibus para reduzir o seu custo. É verdade que Brasília tem uma característica muito especial. Aqui nós temos um índice de passageiro por quilômetro rodado muito baixo. Proporcionalmente, comparativamente às outras capitais brasileiras, aos grandes centros urbanos, que são muito adensados do ponto de vista populacional, Brasília é uma cidade que foi construída horizontalmente. Então você tem muitas distâncias, né, que se chama de quilometragem morta, e evidentemente o custo é mais elevado. Mas as pessoas vão de um ponto a outro muito distante, né, sem ficar parando. E não há renovação de passageiros ao longo do percurso. Esse é um problema.
né? Evidentemente que isso... Agora, isso não é motivo para um transporte de má qualidade. Se o custo é elevado, que esse custo seja coberto. Se não for possível ser coberto pelo passageiro, pela tarifa, se a tarifa ficar muito alta, cabe ao poder público garantir que a tarifa seja razoável através do subsídio, e o governador Aguinaldo já tem demonstrado o interesse de subsidiar esse sistema para garantir a qualidade. Até porque o transporte é um item fundamental para o governo, para o executivo, para poder atender aos cidadãos. Aí eu lhe pergunto o seguinte: não seria mais interessante que o serviço de transporte público aqui no Distrito Federal fosse do governo? Veja, a TCB, que é a empresa que opera, que ainda opera aqui no Distrito Federal, uma empresa pública, né, operadora de transporte público coletivo, ela foi praticamente sucateada, né? Hoje ela tem 36 carros circulando. Já teve uma época que ela teve mais de 500 carros. Ela já serviu como reguladora, inclusive, do sistema do mercado, do mercado no passado. Infelizmente, isso, né, ela foi fortemente atingida e nós não temos condição, no momento, de recuperar a TCB da noite para o dia. É um processo. Eu sei que esse é um compromisso do governador Aguinaldo, de investir fortemente na TCB, até em alguns serviços especiais que ela pode executar e servir como exemplo, como está sendo agora esse serviço executivo do aeroporto. Tem tantos outros serviços que ela poderia executar. Eu estou lhe perguntando isso talvez até na contramão aí da história, porque hoje o que está em moda é você privatizar tudo. Sim. Mas eu acho que transporte, saúde e educação são itens fundamentais da formação da cidadania, né, do povo brasileiro. E é muito importante que isso que seja prestado bons serviços pelo governo. E você sair do privado e voltar para um transporte estatal, estatizado, talvez não seja a melhor opção. Mas o transporte aqui é tão ruim, acabou se transformando num negócio para poucas pessoas, poucos empresários aqui do Distrito Federal, que a gente muitas vezes se pergunta se não seria melhor estatizar esse... Eu pessoalmente penso como você, acho realmente que o transporte deveria ser totalmente estatizado. Até porque nós temos exemplos muito positivos, como Londres, por exemplo, na Inglaterra... Desculpe. Na Europa, o transporte é praticamente todo ele estatal, principalmente nas grandes capitais. Tanto transporte rodoviário como transporte ferroviário, exatamente. Todas as modalidades de transporte ferroviário, eles são estatais. Por quê? Porque o objetivo do transporte, da atividade, né, da mobilidade social, não deve ser, a meu ver, o lucro, né? E a lógica da empresa privada é o lucro, não poderia ser diferente. Com certeza. Evidentemente que... legítimo até. É legítimo, sim, mas num sistema de concessão como o nosso, você conciliar a lógica do lucro com a boa operação significa, acima de tudo, principalmente nas condições em que nós nos encontramos aqui em Brasília, um forte subsídio por parte do Estado para garantir que a tarifa seja razoável. Eu penso assim também do ponto de vista filosófico, mas penso que politicamente, no momento, fazer essa mudança seria muito difícil. Então, o que nós temos que construir é um modelo em que o órgão gestor, né, público não pode abrir mão de uma gestão eficiente disso, né? Do controle, né, que é o que o governador Aguinaldo fez. A gestão aqui no Distrito Federal estava nas mãos das empresas, através da Fácil. Né, o governador, através de um decreto, nós em 90 dias assumimos plenamente a gestão. Então, hoje a gestão é do Estado. Com isso, nós hoje temos controle, temos segurança sobre os dados do sistema, até para discutir tarifa, discutir custos, discutir uma série de questões. Agora, a operação ela pode ser privada. Agora, a operação privada não pode comprometer a qualidade do serviço. Sem dúvida, e tem que atender os requisitos determinados pelo poder público. Tem que levar em conta, acima de tudo, o interesse do usuário. Esse é o objeto final da ação na área do transporte. Campanella, eu quero falar sobre o transporte também, que nós estamos com a Copa aqui em 2014. Brasília será sede de 7 jogos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí e vamos falar mais sobre o transporte aqui no Distrito Federal.